Bom dia, bom dia. Estamos aqui já com o Afonso, com a Bru Dolabella. Maravilha, mais alguns minutinhos e já vamos começar a nossa live aqui falando um pouco sobre educação e temos hoje um convidado muito especial. Já vou falar quem é. Vamos esperar mais um pouquinho. Boa tarde, Bru, tudo bem? Legal, que bom tê-la por aqui. Muito bom, muito bom. Hoje vamos ter uma conversa muito produtiva aqui, falar sobre coisas fora do quadrado relacionadas à educação. E nosso, e como eu disse, a gente vai ter uma pessoa que vai muito nessa linha de pensar fora do quadrado. Então, mais uns minutinhos aí já vamos começar. Ok, mais pessoas chegando. Perfeito. A Camila Félix entrou também, perfeito. Muito bom. Deixa eu me posicionar aqui direitinho. Ah, olha só quem chegou. Alex Bretas. Perfeito. Ok. Bom, então agora a gente já pode começar a falar um pouquinho mais sobre o porquê que estamos aqui hoje. Então, vocês conseguem me escutar bem? Vamos ver aqui, o pessoal acenando. Legal. Bom, então pessoal, hoje meu nome é Luciano, eu sou coordenador pedagógico da Open Learning School, ah, da parte do Connect. A Camila está falando que dá para escutar legal. E hoje a gente veio conversar sobre educação, sobre aprender. E hoje a gente está aqui com um convidado muito especial para falar aí de toda a sinergia entre o que a gente acredita ser um caminho muito interessante na hora de você aprender algo e uma pessoa que tem um olhar muito especial para tudo isso. Estou falando do Alex Bretas. Ele é escritor, ele é tradutor e ele pesquisa novas formas de aprender. Então, deixa eu chamá-lo aqui. Vamos lá. Aqui. Opa, Olá, tudo bom, Alex? tudo jóia, Luciano? Deixa eu abaixar aqui a minha câmera um pouquinho. Aí, tudo bem? Como você tá? Tudo ótimo, tudo ótimo. Aqui tá um calorzinho gostoso, tá bem ensolarado aqui em São Paulo, então tudo tranquilo. E você, como é que tá?
Tudo beleza também. Como eu moro aqui meio no meio do mato, aqui pertinho de BH, Ah, então tá um pouco friozinho ainda. Tô até com inveja desse calorzinho que você tá aí. você está onde? Que cidade você está? Nesse momento aqui nos arredores de Belo Horizonte, Nova Lima, Ah, na legal. região metropolitana, mas é bem numa montanha e tal. Vou até me mudar para mais para o centro de Belo Horizonte em breve, Uhum. mas tá friozinho aqui agora. Tô até com uma luzinha aqui maior, mas Ah, olha só. casaquinho. Nossa, entendi. Bom, Alex, é um prazer aqui ter você aqui com a gente, né? O Alex é autor de inúmeros livros aqui, né, que falam sobre aprendizagem autodirigida. Eu estava lendo um pouco mais aqui alguns trechos que falam sobre competição, né, e cooperação, sobre doutorado informal. Tem algumas ideias bastante disruptivas aqui, autodisciplina. Então, a gente imagina que tem bastante sinergia no que a gente faz e no que você escreve e fala. Então, vai ser um prazer aí a gente trocar uma ideia sobre tudo isso. Eu queria começar aí com algumas ideias e algumas perguntas. A gente gosta muito de fazer pergunta, né? A gente acredita que através das perguntas a gente ativa mais o que as pessoas têm de melhor aí para aprender. Minha primeira pergunta seria em relação a como levar essa ideia de aprendizagem aberta ou aprendizagem autodirigida para as casas das crianças. Muito bom. Primeiro quero dizer que eu estou bem feliz de estar aqui. Esse é um projeto que eu estou acompanhando ainda um pouco distante, quero conhecer mais, inclusive. Quero que você, se puder, comente um pouco enquanto a gente vai conversando aqui, porque eu acho que tem gente que pode não conhecer também muito e pode gostar de conhecer o que vocês estão fazendo. Legal. Eu sou um amigo do Zé Pacheco, ele já esteve comigo em diferentes espaços e escreveu a orelha do meu livro, do meu primeiro livro, então estou super feliz de estar junto com vocês, né? Sei que ele é um mentor, um responsável por esse projeto, então acho que tem um super caminho aí pela frente. Em relação a essa ideia, essa pergunta de como levar isso para crianças, né? E até acho que eu preciso fazer uma premissa, uma ressalva inicial, porque em geral, nos anos que eu tenho trabalhado com educação, o meu foco tem sido mais adultos, pessoas jovens, pessoas adultas, porque essa foi a pergunta, né? Falando em perguntas, essa foi a pergunta que eu comecei a me fazer lá atrás, 8 anos, 9 anos atrás, quando eu comecei a investigar o campo da aprendizagem mais a fundo. A minha pergunta era como que uma pessoa, um jovem adulto, como eu era naquela época, como que essa pessoa poderia se engajar em novos formatos de aprendizado, onde ela tivesse mais autonomia e mais liberdade, muitas vezes diferente do esquema acadêmico convencional, onde você tem que quase seguir as ordens do seu orientador e tem que fazer todas as premissas lá para se graduar, enfim, conquistar um título qualquer. Então eu comecei investigando dessa forma, mas uma coisa que eu compreendi, que eu acredito fortemente nesses anos de estudo e prática, do que eu entendo como conceito, eu trabalho com aprendizagem autodirigida, né, mas acho que tem muitas interlocuções com a aprendizagem aberta, né, com o que vocês fazem. Eu entendi que, no fim das contas, eu acho que a aprendizagem de adultos, de jovens, de crianças, de 0 a 100 e tantos anos, ela tem mais semelhanças do que diferenças, sabe? E eu fico um pouco, não sei, me dá quase uma irritação às vezes assim quando eu vejo, poxa, mas a pessoa está separando muito andragogia, pedagogia, são muitas caixinhas, né, para analisar um fenômeno que para mim é um fenômeno humano, é um fenômeno biológico, um fenômeno multifacetado, né, que acontece com a gente, com qualquer ser vivo, na verdade, né, Sim. mas acontece com a gente como ser humano uma vez que a gente está interagindo, né, e vivendo a nossa vida. É uma coisa natural. Então, acho que tem mais semelhanças do que diferenças. Por isso que eu acho que o que eu vou trazer agora, respondendo a sua pergunta, eu entendo que faz sentido do ponto de vista de qualquer ser humano, independente da sua idade. Para esse assunto, até engraçado,
pouco tempo atrás, está sendo muito oportuno aqui nossa conversa. Pouco tempo atrás, eu finalizei uma das aulas do A2, que é o meu curso de aprender a aprender, com base em aprendizado autodirigido, que era até uma das aulas extras, né, que não tinham sido colocadas ainda no início do curso. E ela era justamente com essa pergunta: como pais e educadores podem ajudar crianças a serem mais autodirigidas? E aí, para essa aula, eu usei um conteúdo que eu gosto muito de um pesquisador americano, um biólogo, um psicólogo evolucionista, que chama Peter Gray. Ele é um cara hoje que está vivo ainda, já é mais velhinho, mas está vivo. E eu acho que ele é o cara hoje no mundo que, do ponto de vista científico, é quem mais estudou e garimpou referências, entendimentos a respeito dessa aprendizagem autodirigida com base no que existe para as crianças mesmo, né? O foco dele, inclusive, são as crianças e adolescentes. E ele tem uma perspectiva muito interessante que é relacionar esse fenômeno do aprendizado dessa faixa etária com o que acontece na nossa trajetória evolutiva como seres humanos. Então a gente tem lá milhões de anos de evolução humana até chegarmos ao ponto que a gente tem aqui hoje, sendo que na grande maioria desse período evolutivo, né, 99% desse tempo, nós éramos caçadores-coletores. Nós vivíamos em tribos pequenas de até 150, 200 pessoas, não mais que isso, e a gente era nômade. O que isso faz? Né? Vou chegar na conexão com o aprendizado já. Mas isso faz com que o nosso corpo hoje, né, nosso aparelho cognitivo, nosso aparelho biológico, ele seja moldado por esses 99% de tempo de que a gente fazia as coisas como caçadores-coletores e somente 1% do tempo onde a gente teve agricultura, patriarcado, revolução industrial, e essas coisinhas, elas são o filme, né, da nossa história evolutiva. Se fosse um longa-metragem, né, esse períodozinho de Finalzinho, né? 2000 anos para cá, seria a cena dos créditos, entendeu? Seria a cena pós-créditos. Uhum. Então isso é muito interessante, porque aí a gente começa a analisar como que a gente evoluiu nesses 99% de tempo como caçadores-coletores para aprender. Porque isso vai dizer quais são as formas naturais, as formas mais adaptadas para nós, seres humanos, aprendermos hoje. E aí o Peter Gray vai dizer, entre outras coisas, que existem 4 motivadores principais, ou 4 fenômenos principais que ajudam a gente a entender como o aprendizado humano acontece. E ele fala muito na perspectiva das crianças. O primeiro deles é a curiosidade. Então é só a gente parar para pensar no bebezinho, né? Bebezinho, quando pouco tempo depois dele nascer, ele já está, se ele está bem nutrido, se ele está seguro, ele vai começar a explorar o ambiente que ele está, ele vai começar a botar o dedo nas coisas, ele vai começar a manusear objetos. Tem pesquisas mostrando que bebês já com 3 meses acima, eles já começam a olhar para objetos novos durante mais tempo do que para objetos que eles já viram antes, o que é uma prova cabal de que eles estão curiosos, né? Eles estão, por algum motivo, eles Explorando estão já, olhando né? mais para aqueles objetos. Então, curiosidade é um primeiro drive fundamental. A gente tem prazer, a gente sente vontade, biologicamente falando, de explorar o ambiente ao nosso redor e de procurar respostas para coisas que a gente não entende muito bem ainda. Isso é do ser humano. O segundo motivador, Luciano, você me interrompe a hora que você quiser, viu? Eu estou aqui Não, só perfeito, perfeito. fazendo. Eu tô imaginando aqui, você vai falando e várias conexões são feitas aqui, né? Você está falando dessa questão de autonomia. Para a gente é uma dos pontos centrais. Então, embora você esteja falando aqui nos seus livros, no seu discurso sobre a aprendizagem autodirigida, a gente, de certa forma, também faz isso, porque a gente, essa ideia tradicional de ter uma aula, o professor chega com o conteúdo pronto, mostra para as pessoas, para os alunos, e aí eles fazem exercício, depois uma prova em cima disso, não garante a aprendizagem, né? É uma coisa que traz muita dor, na verdade. Assim,
é muito pouco produtiva. Então, essa ideia de criar autonomia nas pessoas, e aí o nosso caminho uma das ferramentas que a gente usa é a tutoria, né? Na tutoria você pergunta, você vai a partir do que faz, dá o brilho nos olhos, da curiosidade, da paixão dos alunos, e a partir daí você vai ajudá-lo a desenvolver mais isso, fazendo pesquisas e projetos para que vá além disso, né? Para esticar aí essas fronteiras do conhecimento. Então tem muita sinergia em tudo que você está falando aí. Super. Não, a autonomia é fundamental. Eu acho que eu falo essa palavra muitas vezes. Autodirigido e autonomia, para mim, tá super ligado e é fundamental. Dentro dessa, costurando com o motivador da curiosidade, que eu estava falando agora, para que a criança e o adulto, enfim, possa exercer ao máximo a sua curiosidade, ele precisa de estar num espaço acolhedor e seguro. Ele precisa entender que ele está em contornos claros, né? Ele precisa saber o que é possível naquele espaço e ter figuras de referência que o apoiem nesse processo. Acho que a tutoria que você mencionou, que eu também utilizo, né, nas comunidades que eu conduzo, é um mecanismo fundamental para ajudar a pessoa, a criança, a ter esse apoio, a se sentir acolhida, e aí ela vai, né? Ela se sentindo acolhida, ela vai ao bebezinho que vai engatinhar, vai explorar, vai botar o dedo nas coisas, né? O equivalente disso quando a gente é adulto é a gente fazendo perguntas cada vez mais profundas, né? A gente criando, né, formas científicas de analisar os fenômenos e tudo mais, né? Com cada vez mais rigor e mais sofisticação. E aí depois o Peter ele fala de um segundo gatilho que é a brincadeira. E é muito legal perceber isso, porque a brincadeira no espaço, acho que você vai concordar comigo, brincadeira no espaço convencional de educação, nos espaços escolares tradicionais, ela é completamente suprimida. Parece que é tempo perdido, né? Que é tempo. Ah, não, o importante é assistir a aula, o importante é ver o conteúdo, não pode ficar com o conteúdo atrasado. Então, o recreio é 15 minutos, né? O intervalo, né? Ele é colocado como um intervalo para um processo educacional que acontece fora daquele espaço do recreio. E se Só que aprende para tanto essa no recreio, perspectiva, né? tudo, você aprende tudo. A brincadeira, a brincadeira é. Por que a brincadeira existe? Né? Essa é uma pergunta antropológica interessante. Né? Por que evolutivamente a espécie humana brinca? Porque a brincadeira é o mecanismo evolutivo que a gente encontrou como espécie para aprender. A finalidade da brincadeira é o aprendizado. Só que a brincadeira ela não faz o aprendizado de maneira direta, explícita, como a gente tenta fazer o sistema educacional tradicional. Não é você assistindo aula, vendo lá a matéria, não sei o que, recebendo uma explicação. A brincadeira é lúdica, então você vai brincar de imaginar coisas, e aí você consegue construir capacidade criativa, você vai brincar de socializar com os seus colegas, e você vai construir cooperação, você vai construir vínculo, você vai construir sociabilidade, você vai brincar de construir coisas, e você vai conseguir construir resiliência, você vai conseguir construir capacidades, né, Relações também, né? de se relacionar, exatamente. Então, essas habilidades humanas que hoje em dia, se fala muito sobre soft skills, né, habilidades humanas, emocionais, as brincadeiras, elas são a maneira humana de resolver esse problema, desde que o mundo é mundo. Alex, Né? você me dá muita tristeza de ver a agenda das crianças, a agenda semanal das crianças. Assim, é uma coisa que às vezes um CEO de uma empresa não tem uma agenda tão lotada, porque e a pergunta que eu normalmente faço é assim, me mostra aqui aquele momento de brincar. E aí eles falam, mas não tem, não tem. É isso que a gente queria. A gente queria momentos para brincar, né? E assim é uma realidade muito triste, né? Onde se acha que o brincar tem um valor menor do que aquela coisa formal de você ficar sentadinho, enfileiradinho, escutando o professor falar. Isso é uma realidade que tem que ser mudada a qualquer custo. Exatamente. E aí, acho que
Já dá, o que você traz agora já me dá uma boa ideia, assim, até para quem está nos ouvindo, respondendo à sua pergunta inicial, né? Como que os pais, como que as pessoas, não só os pais, né? Mas como que a gente leva esse tipo de aprendizado com a sua máxima potência para as crianças, né? A gente está falando até agora de curiosidade, de brincadeira. Em relação à brincadeira, né? Você acabou de trazer aqui, é a dica máxima, cara. Precisa de ter tempo para brincar, e não é pouco tempo, é muito tempo, porque essa é a maneira pela qual as crianças aprendem. Então, a forma de brincadeira que hoje em dia é tão suprimida, né, e que o Peter Gray diz que, pelos estudos dos nossos ancestrais, é talvez a mais efetiva para a gente conseguir potencializar o aprendizado, é a brincadeira ao ar livre, com conexão com a natureza, é brincadeira com outras crianças, né, brincadeiras coletivas, brincadeira sem intervenções dos adultos, então nada do adulto ficar tentando organizar ou não, vamos jogar esse jogo aqui, não, deixa as crianças criarem as Sim, sim. brincadeiras, cara. Elas criam, elas vão fazer coisas fantásticas se não tiverem os adultos enchendo o saco delas, né? Elas vão, se elas tiverem outras crianças, especialmente, elas vão criar os jogos, as brincadeiras que fizerem mais sentido naquele momento. E com isso elas estão exercendo essa capacidade criativa, né? E além disso, tem uma última característica que são brincadeiras com outras crianças de idades diferentes. Porque não tem, imagina, né, nas nossas tribos ancestrais não tinha essa de ficar seriação. Não, agora você vai poder interagir só com criança de 11 anos, criança de 7 anos, criança de 8 anos. Não existe isso na nossa história evolutiva. E é por uma razão muito específica, porque a gente, crianças, né, que estão interagindo num contexto multietário, as novas aprendem com as mais velhas também aprendem com as mais novas, porque elas se percebem capazes de cuidar dos mais novos, elas se percebem, poxa, eu posso compartilhar conhecimento com essa criança mais nova, e ela se percebe orgulhosa de que ela consegue fazer isso, e ela acredita mais na sua própria capacidade. E dá aquele Então tem senso de muitas grupo, né? vantagens, né? De estar todo mundo conectado e junto, né? Exato. Então isso é assim, só né, trazendo direto para a sua pergunta. Eu acho que nesse gatilho da brincadeira é muito importante que os pais, os educadores, os adultos responsáveis de maneira geral possam ajudar as crianças a criar esses containers de brincadeira, esses contextos. E uma vez criado o contexto, que é a turma, né, os colegas, espaços adequados, conexão com a natureza, tempo de qualidade, o adulto ele sai de perto, cara. Deixa elas fazerem o rolê delas. Assim. Então isso é muito fundamental. E Então, para isso a gente precisa rever nossa. a gente Pode falar. acredita em muito disso que você está falando. São pilares, inclusive, né, da nossa pedagogia. Por exemplo, essa questão de contato com o ar livre. Então, na Open Learning School, a gente estimula a família e o educando a já começar a entender o espaço que ele está inserido. Então, a gente tem em Portugal o ensino presencial da Open Learning School e também o online. Aqui no Brasil, por enquanto, o online. No online, pode totalmente aquela regra do que é colocado como homeschooling aqui, que é aquela ideia de você ter lá uma plataforma, você assiste os vídeos, faz os exercícios, depois tem uma prova. Então, é só o que as crianças tiveram durante a pandemia. Aquele sistema que já traz bastante sofrimento e é bastante complicado para as crianças, para as famílias, foi transposto para o online. E aí eles perderam essa coisa que você estava falando do contato, do brincar, das outras crianças, da relação, né? Como que a Que gente... era uma das poucas coisas boas, né, que ainda existia, né? Exato, O tempo de brincadeira com os colegas. exato. Eu sempre perguntava assim para as crianças, o que você gosta na escola? Os meus colegas, o recreio, o intervalo, né? Então é disso, essa parte relacional, que é a parte mais legal para eles, foi tirada. E aí a gente tem
todos esses problemas, né, de cognição, de relacionamento, agora na volta, de psicológicos mesmo, né? Então, a gente estimula muito essa questão de entender o seu meio e as pessoas que estão em volta. Então, entender o espaço da sua casa, a sua rua, quem que mora do lado, quem que mora do outro lado, quais são os comércios, o que, que as pessoas fazem, ir lá e realmente interagir com essas pessoas, com a supervisão da família e principalmente essa questão do espaço livre, né, do espaço verde. Então, identificar onde são as praças e os parques onde essa criança pode ir, frequentar, se divertir lá e brincar livremente, né? Ser criança, né? Isso é muito importante na nossa visão. E aí eu queria fazer um bate-bola contigo de começar a pontuar assim, coisas que não estão legais e como a gente sugere alguma interferência e mudança aí. O que, que vem na sua cabeça? Aí você levanta um ponto e como que a gente pode transformar isso e aí eu faço um paralelo do que a gente faz por aqui. O que que não tá legal, acho que é tudo, basicamente. Que coisa, né? Vamos precisar de Acho que a umas gente vai. 3 lives aí só para começar a coisa. Acho que a gente tem que pensar aqui no que tá bom, né? Talvez, porque aí a gente consegue potencializar o que tá bom, porque o que tá ruim a gente vai precisar de muitas horas aqui. Mas, assim, brincadeiras à parte, acho que tem talvez alguns pontos, como se diz, nevrálgicos, né, que a gente pode atacar, né, em relação à educação convencional. Uhum. Tem uma crença que eu lancei um livro no final do ano passado, que está disponível para download, que chama Crenças Escolarizadas. É um livrinho de frases, assim, né, que eu faço uma denúncia em relação a quais são essas crenças que escolarizaram a nossa maneira de ver o mundo e que a gente acaba carregando elas, né, para quando a gente vira adulto, até quando a gente morre, porque a influência do sistema é realmente muito grande. E aí tem uma que eu acho muito central, e até seria muito legal ouvir como vocês estão olhando para isso aí, que é assim, se não houver um professor ou um mestre ou qualquer figura de autoridade que, entre aspas, sabe mais do que eu, então eu não consigo aprender. Uhum. Essa é uma crença. Essa é uma crença muito presente, né, que a gente começa a internalizar quando criança e depois eu atendo muitas organizações, empresas, no contexto de educação profissional, e eu vejo as pessoas de maneira generalizada reproduzindo essa crença, né? Tipo, você não tem um treinamento que está sendo oferecido pela área de RH, então eu não vou conseguir aprender, né? Eu vou ficar esperando aqui passivamente, é, ignorando o fato de que hoje, mais do que nunca, conhecimento praticamente virou commodity, né? Você entra lá no Sim, Google, você pesquisa, você conversa com pessoas, você pede apoio, mentoria, enfim, tem milhões de formas de você conseguir isso, né? sim, sim. Então essa acho que é uma coisa importante, né? E como que vocês estão fazendo isso, trabalhando para mudar essa crença aí na Open Learning School? Então, é uma coisa interessante, assim, quando eu comecei a pesquisar e praticar esse tipo de modelo de aprender, então a gente fala pouco sobre a coisa de ensinar, mas muito mais de aprender, né? Foi o papel discreto que o educador tem nesse modelo. Extremamente importante, mas super discreto. Então, o professor tradicional é aquele que vai lá na frente de 35, 40 alunos e fala longamente. Nesse contexto, quanto menor forem as intervenções desse educador, melhor. Elas têm que ser pontuais, com perguntas, né, importantes, fortes, que façam refletir, façam construir, mas que vão no sentido de a gente se tornar cada vez mais desnecessário nesse contexto. Então, a ideia de criar autonomia
é de ir realmente no sentido de, assim, de, aos poucos, por isso que a gente divide em ciclos, né? Ao invés de ser uma questão seriada, de dividir em ciclos de autonomia. Então, começando com pouca autonomia e aí desenvolvendo até que o educando traga as perguntas, né? Ele já chega com as ideias e as perguntas e já sabe montar o seu plano de estudos, sabe fazer a sua pesquisa, pode interagir com os outros e ajudar os outros também. Então, a nossa ideia é que o educador ele tem um papel extremamente discreto e cada vez mais faça essa transição de que o educando consiga fazer por si, né? E o educador esteja lá no pano de fundo só ajudando nos pontos cegos, né? E alargando mais o conhecimento. Então, vai mais nesse sentido mesmo. Discreto, mas fundamental, né, Luciano? Acho que essa Fundamental, é a. fundamental. Esse é o seu pulo do gato importante demais, né? Porque às vezes às vezes eu já ouvi assim não sei, uma resistência às vezes às vezes de educadores, às vezes de pais, assim, de pensar esse modelo mais baseado em autonomia. E aí, às vezes, o educador fica quase com o sentimento de, poxa, mas então qual que é o meu papel, né? Se eu não vou ficar lá expondo conteúdo durante horas e horas a fio, então o que eu vou fazer? Às vezes o cara está há 20 anos, 25 anos fazendo isso, Uhum. e ele já se moldou com aquela identidade, né? Sim. E aí, para se desvincular disso, não é fácil. Nossa, Mas eu acho que é muito para importante mim a foi gente, muito a gente difícil falar isso. isso, né? Eu lembro do meu processo assim de, tá, mas o que eu faço então? Você se sente desempoderado, assim, toda aquela coisa, aquele glamour do professor, ele perde sentido, porque muito se fala em colocar o aluno como centro da aprendizagem, né? E aí, quando você vai ver, tá lá o professor. Aí, em alguns modelos que o professor acaba sendo a estrela da coisa, e aí, é simples entender quem que tem mais poder dentro da sala de aula, é quem mais fala, né? Se você pegar um cronômetro e verificar quanto tempo o professor fala e Super. quanto, né, os alunos estão aprendendo, os educandos estão realmente falando, você tem uma proporção muito estranha aí. Então, a gente acredita que a gente tem que ser muito discreto, mas fazer aí essas intervenções de forma cirúrgica, né? Daquela pergunta que realmente, opa, nunca tinha pensado nisso. Realmente, eu acho que eu consigo fazer isso. Vamos tentar junto, né? Essa coisa de fazer com, né? E não fazer para. Então, vou fazer isso aqui para você, professor. Tá aqui a lição de casa que você pediu. Para que essa coisa de no que agrega toda essa lição de casa, toda essa coisa que é imposta às crianças, que assim, não, se você for ver, você pergunta daqui um mês, eles já esqueceram tudo. Aquilo não ficou aqui dentro. Né? Total. Tem uma outra coisa aqui também que eu fui pensando, ainda dentro dessa pergunta, né, do que não está bom e como a gente transforma, que é até uma coisa que eu tenho pensado muito nos últimos dias, assim. Tem um ponto que é difícil de endereçar, que é o fato da gente ainda ter avaliações, um modelo avaliativo, muito focado em uma ficção, né, se você for para pensar, que é essa ideia de eu vou estudar para eu fazer uma prova, onde tem lá perguntinhas, né, elaboradas pelo professor. E aí nesse processo, a maioria das vezes eu finjo que aprendo, né, porque eu decoro as coisas para passar na prova. O professor finge que ensina, porque também faz vista grossa, fala, beleza, o cara escreveu aqui o que eu queria, né, reproduziu essa forma de pensar, beleza, vou dar nota média, vou dar um pouco acima da média para ele e tal. Então, o ponto aqui, além desse jogo de fingimento, né, que eu acho já por si só já é terrível, Sim. tem um outro elemento que é, eu entendo que a avaliação, o você sentir-se pronto para
fazer alguma coisa com base em um aprendizado, ele se dá na vida real. Uhum. É assim que é, sabe? Você tá. Eu estou aprendendo a fazer bolo. Quando que eu vou passar na prova de fazer bolo? Cara, quando eu fizer um bolo, ou alguns bolos, porque eles ficarem bons, as pessoas elogiarem e tal. É E outras isso. Eu pessoas não tenho comerem que. o seu bolo, né? Aí você fala, nossa, que bolo É, gostoso! Legal, é isso aí. Está super bem exato. E avaliado, é a aí, melhor porque. avaliação. Exato. E aí, por que que eu tenho que pegar, transferir essa avaliação que já existe no mundo real para uma prova lá de itens relacionados a fazer bolo, né? Tem que fazer bolo, então você tem que aprender a amassar a massa, aprender os ingredientes. E eu tenho que provar que eu decorei essas informações. Não, eu vou saber fazer bolo quando eu aprendo de fato Se poder eu não fazer. gosto de cozinhar, né? Eu não gosto de fazer bolo, ou nem de bolo. Meu sobrinho, Douglas, não gosta de bolo. Ele não come bolo. Pronto. E aí, como é que fica, né? Ó, a gente tem aqui a contribuição do Afonso, ele está falando aqui que no trabalho que eles têm lá no contexto dele, as pessoas também não são separadas por idade, e ele acredita bastante que todos aprendem nesse contexto. Obrigado, Que Afonso, bom. aí. Gente, quem estiver assistindo, fiquem à vontade aí para mandar comentários e críticas e tudo mais. Olha aqui, o Vi está falando, o educador é um mediador, com certeza, a gente acredita muito nisso, aquela coisa de... Então, a gente sai daquele modelo onde o professor era o centro, e também não fica naquele próximo estágio onde o aluno é o centro. Porque essa coisa de o aluno é o centro passa muito pela ideia do foco no cliente, né? O cliente é a primeira coisa, então ver o aluno como cliente é uma coisa muito complicada, né? A gente foca no relacionamento, esse é o nosso foco. Porque daí quando você foca E nas eu, interações, aí tudo começa a fazer mais sentido. super, eu concordo 100%. Acho que o relacionamento é fundamental. E agora, acho que foi a Ludô, né, que falou essa coisa do mediador. Eu vi o comentário dela aqui. Nós nos conhecemos. E agora eu fiquei pensando aqui, até aqui, Ludo, porque mediador, eu não sei, ele é um mediador possível, mas dentre vários outros, né? Porque a gente está aprendendo enquanto a gente constrói a realidade. Se o educador for percebido nessa relação como o mediador, no sentido do único mediador, ainda assim você está se estabelecendo uma relação hierarquizada. Como se a premissa fosse, então eu preciso dele para mediar a minha relação com o conhecimento. Você Sim, não precisa. sim. Ou melhor, nós precisamos de múltiplos educadores, né, múltiplas pessoas ao nosso redor, para a gente conseguir mediar e conseguir construir as nossas percepções cada vez melhores sobre o mundo, né? É, o, acho que é um ponto da gente pensar, porque se mediador já é uma evolução em relação ao professor, ao educador que transmite conhecimento, como se isso fosse possível, né? Transmitir coisa. Mas o mediador também pode cair nesse lugar de, poxa, então eu preciso sempre ficar passando ali por essa via desta mediação específica, né? Entendendo, poxa, eu sendo um aprendiz autônomo, que eu acho que é o objetivo final, né, de todo o processo de uma Open Learning School e do que a gente faz como educadores, eu acho que essa pessoa que se vê como aprendiz autônoma, ela entende que ela se desdobra em múltiplas mediações possíveis na realidade. Né? Entendendo? A sua família pode ser mediadora, seus Sim, parceiros de trabalho, sim, todo sim. mundo, né? E aí Não isso tem. choca muito, né? Então, assim, só para traduzir aqui, a gente está tendo várias interações, a Regina, a Lilian, a Érica, a Fabi aqui mandando várias perguntas, a gente já vai falar um pouco sobre elas, mas essa questão, assim, quando a gente fala, aqui não tem prova. Como assim? Não tem prova? Não dá para saber se aprendeu ou não. E o condicionamento é tão grande de achar que assim a prova não prova, gente. A prova não prova. É esse combinado aí que você falou, Alex, de assim o professor finge que aquilo
é válido, os alunos fingem que aprenderam mesmo, mas na verdade eles jogam tudo para a memória de curta duração e jogam tudo lá na prova. No dia seguinte já foi embora tudo aquilo. E as famílias, assim, estão meio perdidas nesse tiroteio todo e não tem referencial para dizer se isso está bom, se não está, e se não tiver, qual que é a alternativa? Mas existem inúmeras alternativas, né? A gente, no aprendizagem por projeto, eu vi que você acredita nisso também, você constrói outras formas de avaliar, de verificar, e pouco se fala também na autoavaliação, né? E você falar sobre como que está sendo o seu processo. Isso é bastante válido. Eu queria mencionar aqui algumas coisas que foram comentadas. Vamos começar aqui pela Regina. Ela falou, aí basta fazer num dia uma prova ruim, e aí eu nunca mais vou me sentir capaz de fazer bolo. É mais ou menos isso, né? Para minar, a gente vai minando com a escola tradicional a força, aquele brilho no olhar que é a curiosidade das crianças. Você não sente isso também, Alex? Mas, ô Luciano, eu acho que eu ia querer repetir de ano nessa turma de bolo aí, hein, só para poder É, comer mais bolo. é nessa série aqui que tem bolo, então eu quero ficar só nela e tá bom demais. Ô, canela. Não, e é engraçado, né, que assim, uma aula que tenha bolo já é uau, porque já saiu daquela coisa da. E assim, tem um universo tão grande, as opções da vida, né? A gente pode trazer a vida para a aprendizagem. A gente não precisa ficar restrito àquelas quatro paredes. Escola não é isso. Escola são as pessoas e não o espaço físico, né? Que a gente está E inserido. eu, só com um comentário rápido sobre isso, eu vejo, às vezes, o professor, o educador, os profissionais que entram nesse cenário e estão querendo fazer diferente, né? E estão começando a explorar isso, eu vejo, às vezes, um tanto de pirotecnias que acontecem na sala de aula, sabe? Hoje você falou, né? Até a turma que tem bolo já é uma coisa muito diferente. E aí o professor começa a trazer um monte de coisa, né? Vou fazer aqui uma encenação, um teatro, um não sei o quê, um bolo. Blá, 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 blá. E assim, não é tirando, acho que faz sentido, já vai ser Sim, muito melhor do que o cara ficar lá sim. falando conteúdo uma hora na cabeça das crianças e tal, beleza, é um avanço. Mas isso não é suficiente. E isso não Nem é mexe na educação, né? premissa, Será que é educação? Acho não que está é, mais para o é entretenimento, né? entretenimento. É, Entretenimento, exatamente. exatamente. E isso, não, além de não ser suficiente, não mexe numa premissa muito fundamental, que é o que a gente precisa mexer, que é o que você falou, a dinâmica de poder. Né? Você modificar essa dinâmica de poder no sentido de o aluno é realmente a estrela do show. É ele que vai guiar o processo, né? As perguntas vão começar a partir dele, os projetos vão começar a partir dele. E aí o professor, eventualmente, ele vai fazer uma pirotecnia, ele vai botar um bolo, ele vai botar alguma coisa, dependendo do que a criança e aquele aprendiz solicitar, do que ele precisar nesse processo. Ele vai ser um acompanhante de luxo, né, no sentido de Um poder showman. ajudá-lo a prover um showman, um produtor, né, um produtor musical, enfim, ele vai estar ali ajudando a prover todas as coisas que são necessárias, ajudando o aluno, o aprendiz a acessar as oportunidades, a acessar coisas que, poxa, você conhece isso aqui vai ser muito legal para você, né? E você amplia, ajuda a ampliar o repertório dele, enfim. Mas ele não é a estrela, né? Acho que a sua metáfora foi fantástica. Ele não é o personagem principal, ele é um produtor. É, Então, quando a gente muda essa chavinha, que não é fácil de mudar, né, porque isso a gente precisa se despir, né, da nossa importância nesse lugar principal, aí a gente está começando a falar de aprendizagem autodirigida, imagino da aprendizagem aberta, né, aí muda realmente a figura mesmo. verdade, verdade. Acreditamos muito nisso. Aqui quer ver, aqui a Cacá fala assim, aprendi horrores fazendo cola para a prova, olha aí, ó. Olha o tanto que a prova dá certo, né? Adorei Grande Kaká, a prova não prova, a Gabi falando aqui. é A isso. Sheila falando que muitos amigos dela, as filhas dela estudam numa escola não convencional,
que diz que, e os amigos dela dizem assim, nossa, mas como é que vai ficar para o vestibular, né? Porque tudo tem essa questão aí do vestibular, e queria que você comentasse um pouco do vestibular, esse monstro aí que nos ronda, né? Ah, Luciano, assim, com o perdão da palavra, foda-se o vestibular, sabe? Tipo, não. Sabe por quê? E tem um embasamento no que eu tô falando, não é só o foda-se pelo foda-se, não. É, tem escolas, e eu acredito que a Open Learning isso deve rolar, mas eu conheço escolas e até pessoas jovens desescolarizados, né, que estão em unschooling, não homeschooling, né, mas unschooling. Mas enfim, crianças e jovens que estão numa premissa de aprendizagem autodirigida já durante algum tempo e vai chegando a fase, né, típica do vestibular, com a adolescência e tudo mais, e pode acontecer aí duas coisas, basicamente. A primeira é o adolescente, no caso, entender que ele vai construir a trajetória profissional dele passando por outras esferas que não a universidade. Uhum, Isso é perfeitamente possível de acontecer. uhum, Hoje em dia, mais do que nunca, você tem trabalhos, empregos hoje pagando super bem, por exemplo, programadores na área de tecnologia, que o cara não quer, o empregador não quer saber se você é formado na ciência da computação e XYZ. O cara quer saber se você manja de código e quais os projetos que você já entregou. E se você tiver um portfólio, né, alguma coisa que consegue demonstrar a sua competência, isso já é tudo que você precisa, né? Ou então você vai empreender alguma coisa autoral sua, enfim. Então pode acontecer isso. E também pode acontecer um segundo cenário, que é, poxa, eu sou um adolescente, estou chegando ali próximo de uma idade onde o vestibular está batendo na porta, e eu falo, cara, eu quero entrar numa universidade, para mim faz sentido. O que esse cara vai fazer? Ele sabe aprender a aprender. uhum. Então ele vai criar o cronograma de estudo dele, com o apoio, né, de quem está próximo, dos educadores, tutores. Ele vai criar a agenda de estudo, ele vai começar a aprender a fazer prova, porque o vestibular, na verdade, é um grande teste de como fazer prova. Uhum. Pessoa que sabe fazer prova bem passa no vestibular, não tem dificuldade com isso. Então ele vai entender como que ele vai ser o melhor fazedor de prova para ele conseguir cumprir aquela etapa que vai fazer com que ele acesse aquilo que é importante para ele na sua trajetória. E às vezes eu já vi, eu já presenciei isso. Isso foi na Politeia, né, numa escola democrática aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, estou achando que eu já não estou em São Paulo, mas já me mudei, então eu morava lá no passado. Mas lá em São Paulo, de alunos que eles começaram os alunos que queriam acessar o vestibular, fazer alguma Aham. prova, eles criaram, junto com os professores, um grupo de estudos de vestibular. Isso. E muitos foram super bem, entraram nas universidades concorridas e tudo mais. Então, assim, uma vez que o desejo, que a curiosidade, né, acontece, que eles têm uma intenção que vem de dentro, Vem de falando, cara, dentro. isso aqui Exato. é importante para mim. Aí eles vão, cara, vão com tudo. E eles vão aprender a fazer prova, vão aprender as coisas muito mais rápido do que a pessoa que está ali na escola sem essa vontade, né? Porque parte de dentro mesmo. Que legal. Ó, aqui a Sheila falando sobre uma das filhas dela que tem portfólio e já tem autonomia para se desenvolver no tempo dela. Então, muito, Que muito bom. válido. Em relação a essa questão do vestibular, é muito interessante que os pais normalmente se preocupam bastante, assim, tá, nesse contexto de você vai perguntar o que ela se interessa, o que ele se interessa, e aí? E as lacunas que vão ficar para trás, né? E sempre num pensamento de escassez, achando que isso não vai dar conta. E a realidade que é observada nesse tipo de escola é exatamente o oposto disso. Então, você tem crianças de 12 anos vendo matérias que às vezes são dadas no ensino médio ou lidando com estatística, coisa já Sim. do ensino universitário de terceiro grau, né? Então, essa crença de escassez de, nossa, não vai dar tempo, é exatamente o contrário, porque quando você dá a chance
da criança se aprofundar, ela não precisa, ela está lá no segundo ano, e aí você tem a BNCC dizendo muito bem, assim, coisas interessantes a serem estudadas, mas assim, por que ela tem que estudar só aquilo? E se ela quiser ver algo que só entraria lá no oitavo ano, por que não? Né? Se ela quiser falar sobre teoria da relatividade, a gente vai vir com aquela coisa de isso daí é mais para frente? Não precisa ser mais para frente, né? Então, o que eu gostaria de dizer aos pais, assim, que estiverem escutando, é que é o oposto disso que está sendo colocado. Então, será que dá para cumprir tudo? Na realidade observada que eu tenho acompanhado, as crianças elas vão muito além do que está lá descrito no currículo. Eu não sei como que você vê isso. Eu acho que você deve ter exemplos aí também de situações nesse sentido. Super. Cara, eu gosto de pensar assim nos exemplos que estão próximos da minha realidade, assim mesmo. Mesmo estando, eu nunca tendo conhecido a pessoa, eu sinto que está próximo. Eu gosto muito de música, eu gosto muito de rock, tem quem está aqui, me conhece aqui, está na live, sabe? E eu acompanho alguns músicos, assim, especialmente guitarristas, vocalistas, e é impressionante, assim, você tem alguns guitarristas que são muito virtuosos, né? Tem uma técnica invejável, dá para perceber que o cara ele passou muitas e muitas e muitas horas ali treinando e praticando para conseguir chegar num patamar de habilidade que ele tem hoje. E é engraçado que, assim, se a gente para. É uma conta lógica, né? Para a pessoa chegar num estágio de habilidade alta em qualquer ofício, seja tocar guitarra ou qualquer outra coisa, ela precisa praticar muito dentro dessa área. Para ela praticar muito nessa área, ela vai precisar eventualmente não fazer algumas outras coisas ou fazer menos outras coisas. E por que, que a gente fica padronizando e achando que todas as crianças, todos os adolescentes têm que saber medíocremente, de maneira medíocre sobre, né, vários daqueles temas? Isso não se sustenta. Nós adultos não fazemos isso, por que, que eles têm que fazer? Né? E aí, quando você vai desenvolvendo altas habilidades em qualquer área de conhecimento, né, você também, em paralelo, vai desenvolvendo habilidades emocionais. Porque você precisa gerir seu tempo, você precisa de autorregulação, você precisa aprender a aprender, você precisa provavelmente socializar com outras pessoas, porque você vai aumentando seu nível de habilidade, você vai precisando consultar com outras pessoas, você vai precisando acessar, né, gente que você não acessava antes, enfim. Então, em paralelo, isso é até um educador israelense que eu adoro, que é o Yaakov Hecht, que fala, quando você vai se desenvolvendo em qualquer coisa de maneira autodirigida, autônoma, em paralelo a esse desenvolvimento cognitivo, existe um desenvolvimento socioemocional, Uhum. atrelado, não é dissociado, é atrelado uma coisa a outra. Por isso que eu acho, eu entendo que a BNCC trouxe alguns benefícios para a gente, mas eu também sou bastante crítico em relação a ela, porque para mim essa ideia de vamos fazer uma aula de inteligência emocional, vamos fazer um workshop de empatia. Gente, a gente aprende essas coisas no mundo a Sim. partir do momento que a gente começa a aprender de maneira autodirigida. Essas coisas não são. Você não vai ficar aprendendo isso vendo conceito no quadro, né? Vendo conceito de empatia, blá, 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 blá. Então, a gente ainda tem um longo caminho nesse sentido para a gente tornar o sistema realmente mais autodirigido do jeito que eu acho que deve ser. É, ter aula de empatia é uma coisa muito estranha, né? Ter aula de empatia já por si só já. Bom, a gente tem muitas outras questões aqui colocadas por quem está conversando com a gente aqui. Ah, Autodirigidas fala usar o tempo das crianças para atrofiar suas vontades e capacidades. É triste isso de ver, né? É bem isso, infelizmente. A Muni fala é muito real, tem os jovens em programas de estágio de nível médio nas empresas, eles estão sofrendo tanto com a pressão pelo processo de aprendizagem exacerbado. A gente, eu acho que
é uma missão muito importante essa que a gente tem aqui, de mostrar alternativas viáveis e extremamente eficazes, né? De dar a chance para as pessoas e para as crianças e adolescentes e adultos de buscar e aprender e ser o que eles realmente querem e não seguir aquela receita de bolo que a gente estava falando lá no começo. A BNCC é uma grande receita de bolo e você tem que seguir a cada estágio somente aquela parte. Mas se você quiser fazer já passar para a sobremesa, não, você tem que esperar a parte da sobremesa quando for o seu tempo certo. Isso é muito estranho mesmo, né? Eu acho que eu faço um convite aí a todos os que estão nos assistindo agora presencialmente, também essa live vai ficar disponibilizada para que conheçam mais, né, o trabalho do Alex, o que ele tem a dizer. Ele tem 9 livros aí publicados, super fácil de acessá-los, ele disponibiliza gratuitamente. Eu já estava devorando alguns deles aqui, então acho muito interessante e também queria convidar todos para conhecer um pouco mais de outras possibilidades. Se você é educador, se você é responsável por alguma criança, se você é a criança ou adolescente e não aguenta mais esse contexto aí, essa coisa, essas aulas e tudo mais, busca informação conosco, entra no site da Open Learning School para saber mais sobre outras possibilidades, porque existem sim outras formas de aprender sem essa dor, esse pesar. E aí a gente segue agora para as considerações finais. A Dani aqui já me falou, nossa produtora está falando aqui para a gente. A gente tem mais 2 minutinhos aí para finalizar. Então, eu peço aí para o Alex dar suas considerações finais e fica um convite aí para a gente estender essa conversa e falar um pouquinho mais. Cara, só agradecer mesmo pelo convite, adorei o papo, adorei te conhecer, né? A gente ainda não tinha se conhecido presencialmente. Eu gostei que você falou presencialmente, né? Que o ao vivo virou o novo presencial, né? Eu me confundo. Não, mas eu já ouvi isso várias vezes, eu acho que tá fazendo sentido. Que a gente está tanto nesse esquema do síncrono virtual, né? Mas, cara, obrigado pelo convite. Eu estou super afim de estar próximo da Open Learning School. Eu gosto muito do Zé Pacheco, eu interajo com coisas que ele tem feito já há bastante tempo. E, cara, toda a sorte do mundo para vocês. A gente está junto, o que vocês precisarem, o que vocês quiserem. Eu estou disponível para a gente ir construindo junto. É Perfeito, isso. meu caro. Então, esse aqui é o início de uma conversa contigo, com toda essa gente bonita aqui, que está interagindo aqui com a gente. E a gente marca outras conversas aí para discutir outros pontos aí interessantes e importantes sobre educação. Então, queria agradecer a você, Alex, a todos que estão aí conosco, e a gente se vê na próxima. Muito bom. Tchau, tchau, gente. Beijo, Cacá. Beijo, Ludo. Beijo, Ju. Um abraço, gente. Tchau, tchau.